Eu te saúdo com a paz do Senhor. O pastor André Fernandes, líder da Igreja Batista da Lagoinha, em São Paulo, em Alphaville, voltou a defender o espaço VIP na igreja. E isso depois de ter visitado o jogador Neymar da seleção brasileira em sua casa. O jogador expressou o desejo de ir a um culto juntamente com a sua namorada Bruna. Aqui veja bem o que está acontecendo. Segundo o pastor, a presença de Neymar num culto iria deixar as pessoas muito eufóricas e por isso iria tirar toda a atenção do culto, toda a decência e ordem do culto. Bom, aqui cabe uma questão interessante para a gente pensar. Se um jogador da seleção brasileira ou qualquer outra pessoa está num culto e consegue com isso tirar toda a atenção das pessoas no culto, significa dizer que a presença desse jogador, dessa celebridade, seja quem for, é mais importante do que a presença de Deus. Isso significa que as pessoas estão indo lá e estão muito eufóricas porque aquela celebridade está lá e se faz mais importante do que a presença de Deus. Jesus disse que a minha casa será chamada casa de oração. Entretanto, esse espaço VIP não seria somente para empresários e celebridades que poderiam ou não pagar por esse espaço. Até mesmo os pastores da igreja, o próprio pastor André, chegou a comentar que ele estava numa igreja e ele precisou fazer uma saída e teve as pessoas muito eufóricas na sua presença, então ele não conseguia sair ali do lugar onde ele precisava ir, né? Ele não conseguia ir. Ou seja, as pessoas estão, de uma forma direta, endeusando também os pastores de uma forma que nunca se viu antes. Nós sabemos que o pastor é um presente de Deus para a igreja, mas esse pastor ele não tem nenhum ato de um superstar. A presença do Senhor que é importante na igreja. É importante que nós tenhamos celebridades dentro da igreja, é importante que essas pessoas também tenham o direito de estar na igreja cultuando a Deus juntamente conosco. Entretanto, nada, absolutamente nada é mais importante dentro da igreja do que a presença do Senhor. Entretanto, hoje vivemos num evangelho que as pessoas vão para a igreja somente não para adorar o Senhor, mas para estar na presença de outras pessoas, né? A presença do jogador, por exemplo, seria mais importante. Eu até acredito que o Neymar nem faz isso por uma questão de querer aparecer, porque ele não precisa disso. O jogador de seleção brasileira, jogador de grandes clubes do Brasil e fora do país, então ele não precisa querer aparecer. Entretanto, são as pessoas de dentro da igreja que na presença de Neymar faz o quê? Faz um alvoroço. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, teve uma presença de um político na minha igreja e as pessoas ficaram completamente afoitas, ficavam eufóricas com a presença de um político dentro da igreja, que nem era um político assim conhecido nacionalmente. Nem no nosso estado ele não era conhecido. Era conhecido, muito conhecido na nossa cidade. Então as pessoas, na verdade, não estão indo para a igreja verdadeiramente para adorar e bendizer o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Você acha mesmo que uma pessoa que está preocupada com a questão da área VIP, acha mesmo que está indo para adorar o Senhor? É importante notarmos que aqui cabe uma questão muito importante. A questão aqui é, Neymar não está errado na questão de estar na igreja, ele está errado no quesito de querer uma área VIP, se bem que a ideia foi do pastor, não foi de Neymar. E outro ponto interessante é que se Neymar está dentro da igreja e as pessoas estão dando ênfase para ele, a culpa não é dele, a culpa são das pessoas, que ao invés de estar adorando e bendizendo o nome santo do Senhor, está ali estão impressionadas com a presença daquela celebridade. E isso é o evangelho que estão vendendo hoje, né? Vendendo aqui no bom sentido da palavra. Que estão mostrando, esse é o evangelho que estão mostrando. Olha, vem para a nossa igreja porque aqui na nossa igreja tem um empresário tal, tem a celebridade tal. E até o caso do espaço VIP, de pagar, por exemplo, imagina que um atleta, né, como fosse o caso do jogador, né, do Neymar ou um outro, né, uma outra celebridade, um empresário, pague pelo espaço. Ora, se alguém quer um espaço VIP, que vá para o teatro, que vá para assistir uma ópera, porque lá as pessoas pagam para assistir o show, pagam para ter um espaço reservado, lá onde
de fato a presença do homem é de fato reverenciada lá, tudo bem, não há nenhum problema. Agora dentro da igreja não. A igreja é um lugar santo, a igreja é a casa do Deus vivo, a igreja é a coluna e esteio da verdade. Então nós devemos estar na presença do Senhor dentro da igreja para adorar e bendizer o nome santo do Senhor, independente da celebridade que esteja lá. Por quê? Porque para nós a celebridade da igreja é Jesus Cristo. A celebridade nossa é a presença do Senhor. Não interessa se é o presidente da República que está dentro da igreja, se é um jogador de futebol, como no caso de Neymar, que é um dos grandes jogadores de futebol na atualidade, ou um grande empresário do petróleo e gás, ou seja lá quem for. Nós estamos na igreja unicamente para adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Nessa situação do Neymar, por exemplo, se uma pessoa tem admiração pelo jogador, e o jogador está dentro da igreja adorando ao Senhor, porque eu acredito que ele vá lá para prestar um culto, né, da maneira dele, que certamente ele não é cristão ainda, então é claro que ele não vai ser um adorador, ele vai estar lá como um visitante. Mas eu compreendo, nesse sentido, que independente de quem esteja lá, se uma pessoa tem admiração pelo jogador, né, pelo Neymar no caso, depois do culto vai tirar fotos, né, vai pedir autógrafos ou coisas dessa natureza. Mas durante o culto, toda honra, glória, louvor e adoração pertence ao nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Nazareno, e não a jogadores de futebol, celebridades, empresários, pastores, ou seja, quem for, né? Cantores, seja eles de quais naturezas forem, né? Inclusive cantores evangélicos. Então o espaço VIP na igreja do Senhor, na verdade, é uma afronta a Deus. Isso para mim é uma abominação. Porque como pode uma pessoa pagar ou não, né? Dependendo, há espaço VIP na igreja que uns falam para ser pago, outros não. Então, independente se é pago ou não, o que acontece é que ele está tirando o quê? O foco da presença do Senhor. Você acha mesmo que Deus vai atuar numa igreja dessa? De maneira nenhuma. A Bíblia diz que Deus não dá a sua glória para ninguém. Então imagina agora como está a situação da igreja. A igreja agora vai como se pagasse um ingresso para entrar na igreja. Olha que ponto que chegou as pessoas no Brasil. Não é possível que isso esteja acontecendo. Não é possível. Isso é completamente contrário às questões bíblicas. Todos nós dentro da igreja somos iguais. Existem os cargos eclesiásticos, mas isso não quer dizer que o pastor é mais importante do que você. O que significa que ele tem uma autoridade que foi dada por Deus, como nos dizem aos Romanos 13, para uma questão espiritual. Agora, daí dizer que o pastor precisa ter um espaço VIP para ele adorar a Deus somente naquele lugarzinho dele ali, não, isso aí de maneira nenhuma. Todos nós, a igreja do Senhor é o corpo de Cristo. Como pode um membro do corpo estar no lugar reservado no corpo? Ou seja, ele está separado do corpo. Se está separado do corpo, ele está morto. Portanto, essa ideia de um espaço VIP, eu quero profundamente crer, que isso não chegue nas Assembleias de Deus no Brasil. Porque só falta isso agora, né? Que do jeito que está a questão brasileira, sua misericórdia. O Evangelho do Senhor Jesus é SS, simples e sério. Não tem essa anarquia que estão fazendo com o Evangelho de Jesus. Não é possível que uma igreja queira ter um espaço VIP para destinar ali para empresários, atletas, de forma geral, e outras pessoas, tipos de celebridade. Não é possível que uma igreja que diz que é do Senhor está dando mais ênfase ao homem do que apresenta a presença santa do Senhor. Não é possível que isso esteja acontecendo no Brasil. Não é possível. Não é possível. Quero eu crer que isso não acontecerá nem na Igreja Batista da Lagoinha e nem em lugar nenhum, porque isso é um disparate. Não é possível que nós chegamos a esse ponto. Nós devemos procurar estar na igreja, na presença santa do Senhor, buscando ao Senhor de todo o nosso coração, buscando a presença, buscando os dons espirituais, buscando o fruto do Espírito. Nós estamos na presença do Senhor somente para adorar e bendizer o seu santo e poderoso nome, e não para ficar adorando e celebrando jogadores de futebol, atletas de modo geral, pastores, empresários
e afins. De maneira nenhuma. O espaço VIP não é algo da parte do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E se você discorda de mim, também deixa aí nos comentários. Tchau!